Rengoku. Rengoku não era apenas um Hashira. Ele era o fogo que iluminava até os corações mais sombrios. Desde a sua primeira aparição, ele transbordava entusiasmo, coragem e uma energia contagiante. Para seus companheiros, ele era um farol de esperança, e para os novatos, um exemplo a ser seguido. Seu poder como Hashira das Chamas refletia não apenas em sua técnica, mas em sua alma ardente, que nunca hesitou em se colocar entre os perigos e os inocentes. No arco do trem infinito, Rengoku teve seu momento mais marcante, após salvar dezenas de passageiros. Ainda enfrentou a casa, o Lua Superior 3, em um duelo impossível. Mesmo ferido e exausto, não recuou. Lutou com cada fibra do seu ser. Mesmo quando seu corpo já não respondia, a injustiça da sua morte se revela nesse contraste. Rengoku dominou a luta em espírito, mas não pôde vencê-la fisicamente. A casa fugiu, não por mérito, mas por covardia. O Hashira morreu de pé, sorrindo, deixando atrás de si um legado de coragem. Para Tanjiro e os outros foi um golpe devastador. Sua chama se extinguiu cedo demais, e justamente por isso que sua morte soa tão injusta. Sasha Blouse era a luz no meio das trevas de Attack on Titan. A garota da batata, sempre faminta, representava alegria, leveza e humanidade, em um mundo devastado por guerras e titãs. Mas ela não era apenas humor. Sasha era habilidosa, corajosa, e provou isso inúmeras vezes em batalha. Sua personalidade era uma lembrança constante de que ainda havia motivos para sorrir, mesmo diante da tragédia. E foi justamente essa luz que o destino apagou de forma cruel. Sasha não morreu em uma luta épica contra o Titã Colossal. Ela não caiu em um sacrifício grandioso. Ela foi assassinada covardemente por um único disparo de Gabi Brown, uma criança consumida pelo ódio. A cena foi rápida, fria e sem honra. Essa injustiça ficou marcada no coração dos fãs, porque Sasha merecia muito mais. Merecia rir, comer batatas, até se cansar. Para Connie, Jane e Armin, sua morte foi como perder uma irmã. Para nós, foi como perder um raio de sol. A injustiça está em que ela não morreu por suas falhas, mas pelo ódio sem sentido de uma guerreira interminável. Nobara Kujisaki era força, estilo e confiança em forma de feiticeira. Um personagem que nunca aceitou ser coadjuvante, que lutava de igual para igual com qualquer inimigo. Sua individualidade com bonecos e pregos a tornava única, imprevisível e criativa. Ela tinha futuro, tinha brilho, tinha tudo para se tornar uma lenda em Jujutsu Kaisen. Mas o destino foi cruel. Durante sua luta contra o Mahito, sua vida foi interrompida de maneira brutal. Não houve despedida, não houve sacrifício glorioso, apenas dor, choque e silêncio. A injustiça de sua morte está na sensação que tudo foi interrompido cedo demais. Nobara tinha muito a oferecer, um caminho inteiro ainda por trilhar. Sua chama foi apagada pela falta de força, mas pela crueldade de um inimigo que só sabia destruir. Para seus amigos, a perda foi insuportável. Para os fãs, um vazio. Nobara deveria ter sido lembrada como um ícone, mas acabou como uma vítima da escuridão. Nanami era o equilíbrio em meio ao caos, o mentor paciente, o homem que nunca perdia a calma. Carregava o fardo do mundo, mas ainda assim estendia as mãos aos mais jovens, como Itadori. Sua força era inegável, mas o que realmente definia era sua humanidade. E justamente por isso sua morte foi tão injusta. Exausto, ferido e já sem forças, Nanami seguiu lutando até o fim. Não buscava glória, apenas queria sentir que os mais novos sobrevivessem. Mahito é o símbolo de crueldade, o esmagou sem piedade, e seus últimos segundos foram marcados por resignação e um sorriso tranquilo, como se aceitasse o inevitável. Mas não era justo. Nanami não merecia cair dessa forma. Não depois de tudo que suportou. Ele merecia descanso e paz. Não o destino cruel que lhe foi imposto. Sua morte deixou um vazio, não apenas na história, mas no coração de todos que viam nele um guia, um porto seguro, em meio ao inferno. Escanor, o leão do orgulho. Era um homem mais poderoso sob o sol. Ao meio-dia, seu poder se tornava absoluto, capaz de enfrentar até deuses. Mas esse dom era também uma maldição. Sua própria força o consumia, corroía seu corpo pouco a pouco. Apesar da sua arrogância e de sua forma diurna, Escanor era no fundo um homem solitário e gentil, que só encontrou a felicidade ao lado dos 7 pecados capitais. No combate final, ele entregou tudo de si, queimando sua vida até o fim, para proteger aqueles que finalmente considerava como sua família. Sua morte foi tão injusta porque não veio como derrota, mas como consequência inevitável do fardo que sempre carregou. Escanor nunca pôde viver plenamente como um homem comum. Quando finalmente encontrou a amizade e o amor, o destino lhe arrancou a chance de desfrutar deles. Morreu em chamas, sozinho, como se fosse sol demais para caber neste mundo. Uma morte heróica, mas amarga. Rika Orimoto era apenas uma menina comum, doce e apaixonada, cheia de sonhos. Sua vida foi interrompida de forma trágica, em um acidente de carro. Mas o verdadeiro horror veio depois. Seu espírito se transformou em uma maldição poderosa, aprisionada entre o amor e a dor. Ela não merecia ser lembrada como um monstro. Não merecia carregar essa imagem de uma entidade aterrorizante. Rika foi vítima do acaso e do desespero, sem nunca ter escolha.
Sua transformação em maldição foi resultado do vínculo intenso com Yuta, que inconscientemente aprendeu neste mundo. No fundo, Rika só queria amar e ser amada, e seu destino foi manchado por algo que nunca deveria ter acontecido. Poucas mortes de anime soam tão cruéis quanto a dela, pois não houve batalha, não houve glória, apenas brutalidade do destino. Neji Hyuga. Neji era o prodígio do clã Hyuga, alguém que nasceu destinado à submissão, mas que lutou para quebrar suas correntes. Sua jornada foi marcada pela superação, pela quebra da visão fatalista de que o destino era imutável. Neji cresceu, amadureceu e se tornou um verdadeiro pilar da nova geração. E foi justamente por isso que sua morte foi tão injusta. Durante a Quarta Guerra Ninja, Neji se sacrificou para proteger Naruto e Hinata, em um ataque do 10 Caudas. Uma cena rápida, sem o clima que sua trajetória merecia. Ele não morreu por falhas, mas como Marte, um escudo humano para proteger seus amigos. No entanto, parecia mais um recurso narrativo do que a conclusão da sua jornada. Neji merecia viver para construir um futuro que sempre desejou, livre da gaiola que o aprisionava, mas foi arrancado cedo demais, deixando apenas dor e saudade.